Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Robótica Pedagógica. Meu nome é Anderson Alves e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Peço que durante a aula anotem suas dúvidas e depois postem em nosso fórum Tira Dúvidas da aula 2. Nessa aula veremos como a robótica pedagógica é utilizada quanto estratégia de ensino-aprendizagem e as noções básicas sobre aspectos tecnológicos, culturais e pedagógicos da robótica. Vamos lá? As tecnologias digitais estão revolucionando nossa vida e resolvendo vários problemas do nosso dia a dia, estabelecendo conexões digitais que multiplicam as possibilidades de atividades como pesquisa, comunicação, compras e de aprendizagem. Pesquisas em todo o mundo apontam para o crescimento do mercado de robôs, incluindo os que são utilizados tanto para o entretenimento quanto para a educação. E tudo indica que essa tendência deve continuar nas próximas décadas. Embora o uso de tecnologias no cotidiano da sociedade seja visível, na educação as coisas tendem a ter um caminho mais lento e apenas como reforço a uma prática pedagógica tradicional. Se por um lado temos uma evolução tecnológica expressiva, por outro temos uma escola pouco atraente, que apresenta evasão escolar por desinteresse de alunos, desmotivação dos professores e falta de infraestrutura. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, o que afasta crianças entre a quinta e oitava série é mais o desinteresse, com 40%, do que a necessidade de trabalhar, com 17%. No ensino superior, somente metade dos alunos termina o seu curso. A escola, principalmente a partir da quinta série, possui disciplinas muito soltas. Há uma necessidade de contextualização, pois os professores tratam de assuntos sem ligação direta com a vida do aluno. O acesso real da maior parte dos alunos à internet é insatisfatório e as tecnologias digitais são pouco utilizadas no ambiente escolar. Ou seja, diante dessa escola e dos avanços tecnológicos rumo à sociedade do conhecimento, o distanciamento entre a escola necessária e a escola real vai aumentando e ficando cada vez mais deficiente. Se temos tantas desistências de alunos, tanto no ensino médio quanto no superior, notamos então que a escola e a universidade, assim como suas práticas, metodologias e recursos, necessitam de uma repaginada. Alunos que não gostam de pesquisar, que têm dificuldade de se expressar coerentemente e que não estão conectados ao mundo virtual e tecnológico, não têm a mínima chance profissional e cidadã enquanto essa situação não mudar. O domínio das tecnologias digitais, assim como o domínio da pesquisa, escolha, comparação e produção de síntese, individualmente ou em grupo, é de fundamental importância para ter chances na nova sociedade que estamos construindo. A educação é um processo complexo, que depende de consciência, ação política e uma estratégia constante de todos os gestores envolvidos. A cada ano, a educação real se distancia da educação desejada. A sociedade evolui mais do que a escola. Não basta colocar os alunos na escola, temos que oferecer uma educação instigadora, estimulante, provocativa, dinâmica, ativa desde o começo em todos os níveis de ensino. Milhões de alunos estão submetidos a modelos engessados, padronizados, repetitivos, monótonos, previsíveis e asfixiantes. Escolas não conectadas, ainda que didaticamente avançadas, são incompletas, uma vez que privam os alunos de uma parte importante da aprendizagem atual. Acesso à informação variada e disponível, pesquisa rápida em bases de dados e bibliotecas digitais, portais educacionais, participação em comunidades e debates online. Escolas não conectadas, ainda que didaticamente avançadas, são incompletas, uma vez que privam os alunos de uma parte importante na aprendizagem atual. Acesso à informação variada e disponível, pesquisa rápida em bases de dados e bibliotecas digitais, portais educacionais, participação em comunidades e debates online. Portanto, notamos a necessidade de conectar as nossas escolas, mas poucos possuem acesso contínuo às redes digitais, o que nos distancia de um país desenvolvido. Da mesma maneira que precisamos melhorar o acesso às redes digitais, é necessário transformar o espaço escolar, tornando-o um espaço vivo, agradável, estimulante, com professores mais reconhecidos, engajados e preparados, com currículos mais ligados à vida dos alunos,
com metodologias mais participativas que tornem os alunos mais pesquisadores, ativos, com aulas mais centradas em projetos do que em conteúdos prontos, com atividades em ambientes diversificados. A necessidade de mudança é tão grande que implica em reinventar a educação, em todos os níveis, de todas as formas, envolvendo e afetando tudo e todos, gestores, professores, alunos, empresas, sociedade, metodologias, tecnologias, espaço e tempo. Levando em consideração a igualdade, a educação democrática deve destacar a participação dos educandos na elaboração de todas as escolhas sobre a vida em comunidade e o respeito com o qual eles têm de observar essas ações, para que se sintam incluídos e tomem consciência da responsabilidade do seu papel e engajamento nessas ações. Uma vez que as crianças educadas no princípio da democracia tendem a se tornarem mais capazes de questionar o senso comum e de aceitar as mudanças e novos pensamentos. Dessa forma, a liberdade dá total permissão à comunidade para criar suas regras, tornando o projeto político-pedagógico sujeito a muitas transformações. Levando em consideração que educando e educador aprendem e ensinam no mesmo passo, a liberdade no processo de ensino-aprendizagem é válida tanto para a gestão quanto para a sua epistemologia, que supõe uma comunidade aberta a infinitos objetos, métodos e teorias. Assim, o currículo precisa estar intimamente ligado ao cotidiano, fazer sentido, ter significado e ser contextualizado, pois muito do que os alunos estudam está solto, desligado da realidade e das suas experiências e expectativas. O conhecimento acontece quando algo faz sentido, quando é experimentado, quando pode ser aplicado de alguma forma ou em algum momento. Os currículos tendem a ser mais personalizados e mais voltados com a expectativa do aluno. Ter orientadores, tutores para cada aluno, com os quais organizamos o processo de aprender e que nos ajudam a experimentar a relação teoria e prática. Os novos currículos darão maior ênfase à inserção profissional. Os cursos serão voltados, desde o início, a projetos significativos, experiências vivas e refletidas, e o aluno sempre apto para aprender com os colegas, a desenvolver atividades significativas, a contribuir com cada etapa de um projeto. Ou seja, o currículo deve ser repensado e projetado para que se torne importante para o aluno, para que este se sinta parte, sujeito, personagem principal. A escola tem de se adaptar ao aluno e não o contrário. Dividir o conhecimento em fatias, sem interligação, favorece a organização administrativa, não a aprendizagem, que é vista cada vez mais como interdisciplinar. Uma das alternativas à organização tradicional é o método de solução de problemas, com inúmeras variáveis, desde a organização de um currículo em grandes problemas, com um problema ou o caso para estudo por grupos. Embora tenhamos ações isoladas no setor público de incentivo ao uso da robótica na educação e escolas privadas tenham buscado ampliar a utilização de tecnologias na educação formal, a maioria das iniciativas envolvendo a robótica na escola não está integrada às aulas regulares do currículo. Geralmente são programas fora do horário de aula do aluno. Além dessa questão, docentes que utilizam a robótica em suas atividades geralmente destacam que os programas de robótica fora do horário regular, que normalmente alcançam um pequeno grupo de alunos, são mais convenientes. Os obstáculos relacionados à implementação da robótica no currículo regular parecem ser a natureza do tempo requerido para atividades da robótica, o custo do equipamento necessário e a formação do docente para o correto manuseio dos equipamentos, assim como da articulação teoria e prática do uso deste recurso tecnológico. Este problema parece ficar ainda pior quando levamos em conta a ideia de que a robótica, igualmente com outras áreas da ciência e tecnologia, é difícil, mais direcionada para homens e não convidativa para a maioria dos alunos. As pesquisas de educação trazem cada vez mais a ideia de que a melhor maneira de modificar o processo de ensino-aprendizagem é por meio de metodologias ativas, voltadas para o aluno, com metodologia de projetos de aprendizagem ou de solução de problemas, alterando assim do foco de conteúdo do professor para um vínculo com a aprendizagem do aluno. Com as escolas cada vez mais conectadas à internet, os papéis do educador se transformam e se multiplicam,
diferenciam e complementam, exigindo uma grande flexibilidade, criatividade diante de novas situações, propostas e atividades. Os papéis e abordagens do professor mudaram para se adequarem às mais diversas situações que se apresentam na educação online e offline. O professor começa então a aprender a trabalhar nas mais diversas situações. Poucos e muitos alunos, mais ou menos encontros, um professor gestor ou uma separação entre o autor e o gestor de aprendizagem. E quanto mais situações diferentes ele for exposto, mais bem preparado estará para vivenciar diferentes papéis, metodologias e projetos pedagógicos. Estamos caminhando para um conjunto de situações de educação plenamente interligada, integrando o que há de melhor nas ferramentas de comunicação, iniciando pelas imagens, sons, imagens ao vivo, ferramentas de pesquisa individual e grupal, desenvolvimento de projetos em conjunto e à distância. Tudo isso exige uma pedagogia muito mais flexível, integradora e experimental. Ao falarmos de currículo nas escolas, a robótica educacional geralmente é utilizada sob 3 óticas: currículo por tema, currículo por projeto e currículo por objetivo ou competição. O currículo por tema, o currículo é desenhado a partir de um tema de saber específico, sendo organizado de forma disciplinar ou interdisciplinar. Nessa categoria, o currículo direciona-se para o aprendizado da robótica e sua tecnologia ou no uso da robótica para o aprendizado de conceitos de diferentes áreas do saber, como por exemplo, da física, matemática, ciências, etc. O currículo por projeto é desenhado para o desenvolvimento de projetos que envolvem vários temas, também se caracterizando pelo aprendizado da robótica e suas tecnologias, ou para o aprendizado de conceitos de diferentes áreas dos saberes. No currículo por objetivo, os alunos desenvolvem atividades que visam a participação em eventos e competições de robótica, trabalhando habilidades relacionadas à participação nos desafios propostos. Existem 2 teorias que justificam e embasam o uso da robótica na educação como metodologia de ensino-aprendizagem: o construtivismo de Piaget e o construcionismo de Papert. E é interessante que conheçamos essas teorias para que possamos entender os aspectos pedagógicos da robótica. O construcionismo de Papert e o construtivismo de Piaget partem da mesma premissa: o aluno é o próprio construtor do seu conhecimento por meio da exploração do ambiente, que lhe possibilita fazer incontáveis descobertas, interagindo e produzindo seu próprio aprendizado, estabelecendo uma relação de troca do meio com o objeto, obtendo assim um aprender vivenciado, de experimentação, colocando o aluno como um agente ativo no processo da sua própria aprendizagem, fazendo dessa aprendizagem significativa na assimilação do assunto estudado. Os movimentos se diferem, entretanto, porque o construcionismo de Papert requer que o processo de aprendizagem aconteça por intermédio da realização de uma ação concreta, resultando em um produto palpável. Foi percebendo a eficiência da teoria de Piaget que Papert desenvolveu as bases do ensino tecnológico, dando origem ao movimento de tecnologia educacional progressista, que nada mais é que aplicar na prática a teoria de Piaget, ou seja, o ensino tecnológico tem como fundamento a experimentação, o aprender fazendo, a prática, e este coloca o aluno como construtor do conhecimento. Assim, podemos dizer que o construtivismo de Piaget caracteriza o conhecimento como resultado da construção pessoal do aluno. Nessa teoria, o professor é um importante mediador do processo ensino-aprendizagem, que procura instigar a curiosidade e encontrar as respostas a partir dos seus próprios conhecimentos e de sua interação com a realidade e com os colegas. Enquanto isso, para o construcionismo de Papert, a construção do conhecimento é baseada na realização de uma ação concreta, que resulta em um produto palpável. Deve ser desenvolvida com o uso de computadores e deve ser de interesse de quem o produz. Piaget destaca que manipular artefatos é a chave para a criança construir seu conhecimento. Já Simon Papert defende que a robótica e a programação são capazes de mudar a forma de aprender das crianças, pois se utilizam da criação, reflexão e refinação de ideias.
Sendo assim, um dos principais objetivos da robótica educacional é o estímulo para que os estudantes vejam e apliquem na prática aquilo que aprendem durante as aulas. O foco principal é aprender fazendo, e a robótica contribui através do estímulo ao planejamento, à execução de projetos e à tomada de decisões, ao propiciar um ambiente de aprendizagem atrativo que fomenta o interesse e curiosidade dos alunos, e estimular o desenvolvimento de competências dos alunos com a comunicação, trabalho em equipe, tomada de decisão, raciocínio lógico e outros. Uma das criações mais expressivas do movimento de Papert foi a tartaruga de solo, que era um robô cuja linguagem de programação criada pelo matemático era acessível para as crianças. Como falamos na aula anterior, os professores da disciplina partem de conhecimentos que já foram apresentados aos estudantes dentro da sala de aula e a partir deles vão criar as situações problema para serem resolvidas com a aplicação dos kits de robótica pedagógica. Neste contexto, a robótica pedagógica vem como um recurso tecnológico de aprendizagem que oferece a possibilidade do aluno aprender fazendo e construindo algo concreto, a máxima do pensamento de Papert. A robótica vai ajudar o professor a criar um ambiente atrativo para a aprendizagem, que desperta a curiosidade dos alunos. A utilização da robótica na sala de aula parte também da sua capacidade de estimular o desenvolvimento de competências dos alunos. O modelo de aprendizagem baseado em competências funciona de forma inversa ao tradicional, que avalia um aluno dado seu tempo em sala de aula, trimestre, semestre ou ano, ou seu desempenho em uma avaliação final. Aqui, o progresso do aluno se baseia em seu domínio das habilidades e seus resultados de aprendizagem. Assim, a aprendizagem acontece em um ritmo altamente individualizado. Podemos relacionar os modelos de aprendizagem. O modelo de aprendizagem tradicional versus o baseado em competências. No modelo tradicional, o tempo é fixo. É possível dominar alguns conceitos, a apresentação do conteúdo tende a ser generalizada, o ritmo é fixo e alguns alunos são bem-sucedidos. Enquanto isso, no modelo baseado em competências, o tempo é variável. É necessário dominar todos os conceitos, a apresentação do conteúdo pode ser mais personalizada, o ritmo é variável e um número maior de alunos podem ser bem-sucedidos. Ela pode até mesmo ocorrer muito mais rapidamente. Em sala de aula, os alunos serão expostos a novas situações e, através delas, desenvolvem diversas competências necessárias para resolver o problema que é apresentado pelo professor. Outro caráter pedagógico importante, e já citado na aula anterior, é a interdisciplinaridade, que pode ser explorada numa aula que utilize a robótica pedagógica. A versatilidade da robótica permite que ela possa ser usada como meio de ensino, como finalidade de aprendizagem. Isso significa que a robótica é utilizada para ensinar outras disciplinas, mas também para que seja aprendida. Nestes espaços, ela tem sido empregada como ferramenta auxiliar, enriquecendo e diversificando a forma como se ensina conceitos científicos para aprendizado interdisciplinar. Aqui encerramos os assuntos da nossa segunda videoaula. Vimos até aqui que o nosso modelo de educação precisa ser renovado, já que apresenta tantos sinais de que não estimula corretamente nossos alunos. Que a tecnologia que transforma nossa sociedade necessita ser aplicada também na educação para modernizar nossos processos de aprendizagem. Falamos um pouco sobre os tipos de currículo onde a robótica é empregada e os aspectos pedagógicos e tecnológicos que fazem da robótica uma estratégia de aplicação crescente. Por fim, discutimos como o Papert, baseado na teoria de Piaget, cria o construcionismo, que é a base para a utilização da robótica pedagógica como estratégia de ensino, e como essas teorias fundamentam a utilização da robótica pedagógica. Sobre a nossa atividade aplicada, proponho a vocês a criação de um plano de aula que utiliza a robótica pedagógica. Nela vocês deverão fazer um plano de aula descrevendo a utilização da robótica pedagógica como técnica de ensino-aprendizagem em uma aula de qualquer tema. Vocês deverão descrever a metodologia, os recursos e as técnicas utilizadas. Um modelo de plano de aula estará disponível na sala para que possam seguir. É necessário e importante que leiam todo o material e assistam todas as aulas para resolver essa atividade.
Sejam criativos na utilização dessa técnica e apliquem o que aprendemos na aula anterior e nas seguintes. Espero que tenham gostado e absorvido um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos dos materiais. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima!